Romanos, capítulo de número 1, glória a Jesus, capítulo 13, versículo 1 a seguir. Um versículo para a gente iniciar nessa noite. Glória a Deus. Na medida que os irmãos encontrarem, glorifiquem o nome do Senhor. Glória a Jesus. Está escrito, Romanos 13, versículo 1 a seguir: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer autoridades? Faz o bem e terás louvor dela. Amém? Amém. Glória a Jesus. Pai, em nome do Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Tome em tuas mãos a nossa vida, Senhor. Tome em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, cada irmão que está aqui, Senhor. Que nós possamos aprender muito mais do Senhor, Pai. Que o Senhor, que o Espírito Santo venha nos ensinar, Senhor. E nós precisamos a cada dia, Senhor, ter mais conhecimento da Tua palavra. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus vem dizendo para nós de autoridades, mas a questão que nós vamos trazer aqui nessa noite, nós temos que honrar todas as autoridades, seja lá fora, seja no ministério, seja na igreja. Tudo foi constituído por Deus. Aleluia. E um dos princípios da igreja é isso, a submissão a Deus, a autoridade de Deus. Porque se nós, como cristãos, não formos submissos à autoridade de Deus, nós estamos errando e pecando. Amém? A palavra do Senhor vem falando assim: o trono de Deus é estabelecido sobre autoridade. Sobre autoridade. As obras de Deus procedem do trono de Deus. O trono de Deus está estabelecido sobre autoridade. Todas as coisas foram criadas pela autoridade de Deus. E as leis na terra são mantidas por meio da autoridade. Portanto, a Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra, a qual vem da sua autoridade. Aleluia! Todas as coisas vêm da palavra do Senhor. E nós aprendemos na palavra de Deus que nós temos consciência do que é uma autoridade de Deus. É quando nós reconhecemos a Deus. Quando nós reconhecemos Deus na nossa vida, nós temos que reconhecer a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Ela não diz que Deus sustenta todas as coisas pelo seu poder. A autoridade de Deus representa o próprio Deus. O poder de Deus somente representa as obras de Deus. É fácil ser perdoado do pecado contra o poder de Deus, mas não é fácil ser perdoado do pecado contra a autoridade de Deus. Porque pecar contra a autoridade de Deus é pecar contra o próprio Deus. Em todo o universo, somente Deus é autoridade. Todas as outras autoridades são nomeadas por Deus. Nada é maior do que a autoridade no universo. Nada pode superá-la por essa razão. Se queremos servir a Deus, devemos conhecer a autoridade de Deus. Aleluia! Se nós queremos servir a Deus,
nós temos que reconhecer a autoridade. Satanás se tornou Satanás porque ele ultrapassou a autoridade de Deus. Foi isso que a Bíblia diz. Ele ultrapassou a autoridade de Deus. Ele quis competir com Deus e posicionar-se contra Deus. A rebelião é a causa da queda de Satanás. O que Satanás quis fazer? A Bíblia diz em Isaías 14, no versículo 12 e no versículo 14, ele está querendo dizer aqui: eu vou fazer meu trono acima do trono de Deus. Olha o que ele teve na mente. Eu vou fazer o meu trono acima do trono de Deus. Em Ezequiel 28, 13, 17, fala a respeito da transgressão e da queda de Satanás. A Bíblia diz em Lucas 10, 18, Jesus está dizendo: eu vi Satanás cair como um raio do céu. Deus está dizendo: eu vi Satanás cair do céu. Ele foi expulso, ele e uma terça parte dos anjos. Olha como a questão aqui, como nós levantamos, Satanás no céu, ele conseguiu influenciar anjos. Imagina só o poder da influência, o poder com quem a pessoa está andando, com quem que a pessoa está convivendo, com quem a pessoa está. Satanás ele conseguiu influenciar alguns anjos. Ele conseguiu trazer na mente dos anjos ali se voltar contra Deus. Imagina só. E a Bíblia diz que ele era um anjo perfeito, criado por Deus. Seu nome era Lúcifer. Lúcifer, isso mesmo? Lúcifer. Então ele andava em pedras coveadas. Dele, quando andava, saíam sons dele. Era um anjo que regia o coral. Era um anjo que andava ali na presença de Deus. Mas chegou nele a cobiça. Isaías 14 nos diz que Satanás violou a autoridade de Deus, enquanto Ezequiel 28 nos diz que ele violou a santidade de Deus. Diferente. Abre sua Bíblia em Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Está dizendo: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Olha o que ele colocou no coração dele: ser maior do que Deus. Vou fazer meu trono acima do céu, das estrelas. E quando ele tem esse desejo, aí ele já está mexendo com a autoridade de Deus. Ele já está mexendo com coisa que não é da alçada dele. Em Ezequiel 28, 13, a Bíblia está dizendo assim: estava no Éden, jardim de Deus, cobria-se de toda pedra preciosa, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda. Os teus engates e ornamento eram feitos de ouro. No dia em que
criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como um querubim da guarda do Egito. Estava no monte santo de Deus, andava entre as pedras folhadas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade. Iniquidade é o quê? Pecado. Então Ezequiel está falando assim. Ezequiel 28 fala a respeito da transgressão, a queda de Satanás por causa do pecado. Mas Isaías 14, do versículo 12 a seguir, ele estava mexendo com a autoridade de Deus. Eu vou fazer meu trono acima dos céus, acima das estrelas. A Bíblia vem dizendo: violar a autoridade de Deus é uma questão de rebelião. É mais sério que violar a santidade de Deus. Pecado é uma questão de conduta. É fácil ser perdoado do pecado, mas rebelião é uma questão de princípio. Não é fácil ser perdoado da rebelião. Satanás, na tentativa de elevar o seu trono acima do trono de Deus, violou a autoridade de Deus. O princípio de Satanás é o da alta exaltação. O aparecimento do pecado não é a causa da queda de Satanás. Antes, porque Satanás se rebelou contra a autoridade de Deus e foi condenado por Deus, e que ocasionou subsequente aparecimento do pecado. Portanto, se queremos servir a Deus, nunca podemos violar a questão da autoridade. Fazê-lo é seguir o princípio de Satanás. Nunca podemos pregar a palavra de Cristo sobre o princípio de Satanás, da desobediência. Imagina. Se eu vou pregar a palavra de Deus em desobediência a Deus, a autoridade, eu estou tendo o princípio de Satanás. Tenho o princípio de Satanás. Na obra de Deus existe a probabilidade de, em princípio, podermos permanecer do lado de Satanás, enquanto em doutrina permanecemos do lado de Cristo. O tempo todo podemos pensar que ainda estamos fazendo a obra do Senhor. Isso é uma coisa muito maligna se nós estivermos fazendo em desobediência. É uma coisa maligna. Satanás não teme a nossa pregação das palavras de Cristo. Ele tão somente teme a nossa submissão à autoridade de Cristo. O nosso serviço a Deus nunca pode estar de acordo com o princípio de Satanás. Satanás ele não teme a pregação nossa, não. Você pode pregar, você pode falar. Satanás não está nem aí. Satanás ele não vai temer. Mas um homem ou uma mulher de Deus que é submisso às autoridades, isso aí ele tem. Ele tem muito temor. Uma vez que o princípio de Cristo venha, o princípio de Satanás tem de ir. Uma vez que o princípio de Cristo venha, o princípio de Satanás tem de ir, de sair. Quando Cristo começa a reinar na nossa vida, o princípio de Satanás ele tem que sair fora. Mesmo agora, Satanás é ainda um usurpador no ar. Ele não será expulso até o final do Apocalipse. Ele vai estar por aí, rondando, né? A Bíblia fala o quê? Que o nosso inimigo das nossas almas anda ao nosso derredor, caçando uma brecha para quê? Para poder entrar e fazer festa. Ele anda por aí. Ele só vai ser expulso no final do Apocalipse. Então Satanás ele fica o tempo todo ao nosso derredor, buscando brecha para atacar eu e você. Ele fica observando de longe em que área que ele vai entrar na nossa vida para poder tirar.
a minha vida e a sua vida na presença de Deus. Então, por isso é muito importante a gente estar vigiando, buscando, orando e repreendendo esse mal na nossa vida. Somente quando nós lavarmos totalmente o princípio de Satanás, é que podemos aspirar a servir a Deus. Olha, interessante, irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 3. Abre aí, irmãos. Mateus capítulo 6. Mateus 6, o versículo 9 e o versículo 13. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aleluia. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. A frase aqui, irmãos, não nos deixe cair em tentação. A tentação fala do respeito do trabalho de Satanás. Não nos deixe cair em tentação. Quem é o diabo que tenta tentar toda vez? Não é? Ele tenta tentar a nossa vida. Então a oração aqui do Pai Nosso está dizendo: não deixar entrar em tentação. Então, não deixes cair em tentação. A tentação fala a respeito do trabalho de Satanás. Do trabalho de Satanás. Ele fica 24 horas perturbando, 24 horas exercendo a sua função. Ele não desiste, ele é insistente, ele não fica irritado com isso, ele não preocupa só de ficar observando e colocando tentações. Quem aqui nunca passou por alguma tentação aí? Tentação de todos os tipos, tentação que você pensar e que você puder. Aí no mundo e fora, Satanás caça jeito de trazer bandejas para a nossa vida. Essa é a tentação do diabo. Então está dizendo aqui: não nos deixes cair em tentação, porque Satanás ele vem a cada dia. Também a frase livra-nos do maligno, isso se refere ao próprio Satanás. Livra-nos do maligno. Essa é a oração que mais nós não fazemos em casa, a oração do Pai Nosso, não é verdade? Com sinceridade, não é verdade? Mas essa é a oração modelo que Deus nos ensinou. Nós oramos por tanta coisa, nós oramos, mas essa oração aqui vem dizendo: portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha o que está dizendo aqui, ó. Livra-nos do maligno. É a oração que nós temos que pedir todo dia que nós levantamos de manhã. Senhor, nos livra da tentação de Satanás e nos livra do maligno, porque ele fica 24 horas nos rodeando, nos tentando. Se ele não nos tenta com alguma coisa, alguma confusão ele nos arruma, alguma discórdia ele vem arrumar. E se nós não tivermos na torre da vigília, em oração e perceber, ter um discernimento, isso é obra de Satanás. De muitas vezes nós caímos na cilada de Satanás. Isso, quando você vai fazer alguma coisa para Deus, imagina só, ele fica furioso, ele arruma muita coisa. Se você não ficar esperto, você briga com a sua esposa, você briga com os seus filhos, você briga com todo mundo. Por quê?
Tentação de Satanás. E a Bíblia está nos ensinando a orar, pedindo a Deus, nos livra do maligno. A obra maligna de Satanás, ele vem tentar contra as nossas vidas. Isso se refere ao próprio Satanás. Após isso, o Senhor disse: pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Essa é a declaração mais importante. O reino é de Deus, como também a autoridade, a glória, tudo é de Deus, porque nos liberta completamente de Satanás. Tudo é de Deus, irmão. Toda honra e toda glória para Deus, toda exaltação a Deus. A Bíblia está dizendo que em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia vai nos ensinar, a Bíblia vai nos mostrar como nós devemos andar na presença de Deus. Buscai primeiro o reino, que é de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, exaltação a Deus, adoração a Deus. Buscar este reino. O que eu estou precisando, a Bíblia diz que Deus vai acrescentar. Aleluia. Aleluia. E tem muita gente ansiosa com outras coisas primeiro, buscando outras coisas primeiro. Não quero dizer para você aqui que você não pode correr atrás de alguma coisa de benefício para a sua vida, para a sua família, mas se você coloca isso em prioridade na frente de Deus, está errado. Está tudo errado. Aí já é princípio de Satanás, por exemplo. Vou fazer assim porque Deus é depois. E Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Não é quer dizer que você vai deixar de fazer suas coisas, que você vai deixar de correr atrás, que você vai deixar de buscar aquilo que você, para a sua vida profissional, material, sentimental, para o seu casamento, para a sua vida. Não, Deus não quer que você faça isso, mas Deus quer que você deixe Ele como centro da vontade. Buscar primeiro a Deus, o reino de Deus, a sua justiça. Nós temos o que? 24 horas no tempo, não é verdade? 24 horas. Então 10% é 2 horas para Deus, não é isso? 2 horas para Deus. Ou seja, na igreja ou seja em casa. Se a gente culta na igreja, nós estamos se der para vir adorar a Deus, se não está no trabalho, se não está fazendo outra coisa, eu vou ficar em casa sentado comendo pipoca, aí é diferente. Mas se você pode dar seus 10% de adoração a Deus, que é 2 horas de culto, né? Amém, glória a Deus por isso. Você está buscando o reino de Deus, de adoração ao Senhor. Aí a Bíblia vai dizendo, essa é a declaração mais importante: o reino de Deus, como também a autoridade, a glória, tudo é de Deus, porque nos liberta completamente de Satanás. E ver essas coisas mais preciosas que é o reino de Deus, a administração de todo o universo que está debaixo de Deus. Por isso temos de aprender a nos submeter à autoridade de Deus. Ninguém pode roubar a glória de Deus, ninguém pode tirar a glória de Deus, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é dele. Aleluia. Então ninguém pode tirar a glória de Deus. Satanás mostrou ao Senhor todos os reinos da terra, mas o Senhor disse que todo o reino dos céus é de Deus. Precisamos ver a quem em última instância pertence a autoridade. Quando pregamos o Evangelho, estamos trazendo as pessoas para debaixo da autoridade de Deus. Se vamos estabelecer a autoridade de Deus na terra, seria possível não nos submeter a ela? De quem, de outra maneira, podemos lidar com Satanás? Com a autoridade de Deus. Deixa eu te falar, perguntar a vocês: quem levou Jesus
deserto? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo, não foi? Depois dele passar do batismo no Rio Jordão, a Bíblia diz que viu como descer sobre ele o Espírito Santo. João viu como forma de pomba. Depois disso ele foi levado para o deserto. O Espírito Santo leva para o deserto. Mas quem que levou Jesus até o pináculo do templo lá em cima? Satanás. Tem muitas pessoas que deixam Satanás levar ela lá em cima, na exaltação lá em cima, buscando a glória, buscando coisas, mas não quer ser levado para o deserto. No deserto é onde que nós aprendemos, no deserto é onde que nós choramos, no deserto é onde que nós vamos ver a glória de Deus. Aleluia! Mas não, eu quero subir, eu quero chegar lá no topo. É o que está errado. O Espírito Santo leva ao deserto. Satanás quer levar ao topo. Como Satanás quer levar ao topo? Aqui nas costas, você é um cara, você prega demais, você canta demais, você podia estar aqui não, você tem que ir em outro canto. Já começa a dar tapinha, começa a exaltar o ego da pessoa, e se a pessoa receber isso como glória, coitada dessa pessoa, misericórdia. Ensinar você uma coisa aqui: toda vez que você for pregar, toda vez que você for louvar a Deus e alguém chegar para você, nossa, você canta demais, nossa, mas você prega, não receba isso não, em nome de Jesus. A glória de Deus, aleluia, a glória pertence a Deus. Por quê? Porque se eu receber, eu poderia receber glórias? Não posso. De maneira alguma, não, eu não posso, você não pode, ninguém pode, porque a glória é de Deus. Se Deus capacitou, toda a honra e toda a glória pertence. Aleluia. Se canta bonito, se canta bem, é o louvor, é glória para Deus. Aleluia. Se prega bonito, se prega bem, a glória é de Deus. Aleluia. Não receba a glória do homem aqui nessa terra. Não receba, porque isso aí vai trazer um atraso de vida. Glória a Jesus. Todas as disputas no universo são questão de autoridade. Toda e qualquer disputa no universo gira em torno de com quem fica a autoridade. Temos de lutar. Satanás afirmando que a autoridade está com Deus. Temos de posicionar-nos em submissão à autoridade de Deus e sustentar a autoridade de Deus. Devemos encontrar-nos com a autoridade de Deus face a face, ter dela uma preparação básica. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 10. Atos capítulo 9, versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Atos 9, versículo 10. Glória a Jesus, irmãos. Aleluia. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Glória a Deus. Todos nós conhecemos essa passagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fala do encontro de Saulo com Jesus. Então nós temos que encontrar com autoridade face a face, aprender com Saulo. Encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Antes de Paulo receber a autoridade, ele queria radicar a igreja da terra, estava perseguindo, na verdade, chamava os cristãos de seita. Ele queria levar eles e ser preso na prisão, levar eles para serem presos.
Mas, um certo dia, a Bíblia nos relata no capítulo 9 de Atos, que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Não é isso que a Bíblia diz? Mas depois que encontrou o Senhor no caminho de Damasco, ele percebeu que era difícil recalcitrar contra os agrilhões. O que era o agrilhão? A autoridade de Deus. Ele percebeu que era difícil. Imediatamente ele caiu, reconhecendo Jesus como Senhor, e se submeteu à instrução de Ananias em Damasco. Glória a Deus. Ele submeteu a quem? Ananias, servo do Senhor. A Bíblia está dizendo para nós que Paulo submeteu a Ananias, que Deus, em visão, em sonhos, fala para Ananias para ir na rua direita, na casa de Judas, que tem um servo, homem de Tarso lá, o Saulo, está lá orando. Aí ele vai, aí ele imediatamente submeteu a instrução de Ananias em Damasco. Aqui Paulo encontrou a autoridade de Deus em uma conversão. Ele foi levado não somente à percepção da salvação de Deus, mas também à preparação da autoridade de Deus. Gente, uma coisa aqui muito interessante: quem era Ananias diante de Paulo? Ninguém. Olha, abre Atos 22, versículo 3. Quem era Paulo? Ele relata isso. Atos 22, versículo 3. Paulo ele está falando dele aqui. Isso depois já que ele já se tinha convertido, né? Porque ele estava fazendo um discurso em sua defesa. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de dos nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje têm. Paulo está dizendo que ele foi criado, sabe na pé de quem? Gamaliel, um rabino da época, instruído na lei do Torá, na lei de Deus, conhecido. Paulo cresceu aprendendo o Torá, a lei de Deus, nos pés de Gamaliel. Se nós formos olhar aqui, Paulo, sobre conhecimento e autoridade aqui, ele tinha mais do que Ananias. Ele tinha mais, mas Ananias representava aqui o quê? A autoridade de Deus. E Paulo submeteu essa autoridade. A gente só vai submeter a autoridade quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. Nós só vamos submeter a uma autoridade quando nós reconhecemos Jesus Cristo na nossa vida. Fora isso, fica difícil. Então Paulo reconheceu, submeteu a instrução de Ananias em Damasco. Aqui Paulo encontrou a autoridade de Deus. Em sua conversão ele foi levado não somente à preparação da salvação de Deus, mas também à preparação da autoridade. Paulo ali, Ananias orou por ele, as escamas dos olhos caíram e ele foi batizado. Agora a Bíblia não relata se Paulo foi batizado no rio ou se foi batizado na própria casa. Não tem relato do batismo de Paulo, mas ele foi batizado. Paulo era um homem inteligente e capaz, enquanto Ananias era um irmãozinho muito insignificante. A Bíblia menciona aqui o seu nome apenas uma vez. Se Paulo não tivesse encontrado a autoridade de Deus, como ele poderia ter ouvido as palavras de Ananias? Como ele ia ouvir? A menos que um homem encontre autoridade no caminho de Damasco, ele não conseguirá submeter-se a um irmãozinho insignificante em Damasco. Isso nos mostra que todo aquele que encontra autoridade irá lidar apenas com a autoridade. Ele não irá lidar com
a pessoa envolvida. Tu está entendendo aqui? Se algum de nós somos autoridades aqui, você não vai lidar comigo, não. Você está lidando com a autoridade de Deus, não é com a pessoa envolvida. E nós temos que entender isso. Muitas das pessoas não entendem isso. Eu não vou fazer isso que fulano está falando. Eu não vou fazer isso que fulano não aprendeu a lidar com a autoridade de Deus. Então você não está lidando com a pessoa pessoalmente, você está lidando com uma pessoa que tem uma autoridade de Deus. E muita gente deixa de ser abençoada por causa disso. Muitas pessoas não são abençoadas por causa disso. Eu fico muito feliz, porque Beth e Cristiano, quando eles vão fazer alguma coisa, eles chegam: pastor, o senhor me abençoa para nós fazer uma visita ali. Eu vou orar ali na casa do irmão ali, e pega a bênção. Louvado seja Deus pelas suas vidas. Não está lidando com a pessoa, está lidando com a autoridade de Deus. É totalmente diferente. E de muitos que eu vou fazer do meu jeito, de qualquer jeito. Eu vou levar para esse caminho aqui. Você já viu alguém falar assim: homem nenhuma, quem manda é Deus? Não é verdade? Muita gente tem esse ditado aí, né? Porque não conheceu a autoridade de Deus, não sabe passar pela autoridade de Deus. Nós já passamos pela autoridade de Deus, nós na caminhada já passamos pela autoridade. Então a Bíblia vem nos ensinando para a gente ter uma vida abençoada. Glória a Deus. Submetemos-nos à pessoa independente de quem ela seja, estaremos no caminho certo. Deus tem somente um objetivo na igreja, o qual é manifestar sua autoridade no universo. Podemos ver a autoridade de Deus na coordenação da igreja. Deus exercita o máximo da sua força para sustentar a sua autoridade. Sua autoridade é mais forte do que qualquer coisa. Nós que somos tão autoconfiantes, mas na realidade somos tão cegos, temos de estar face a face pelo menos uma vez com a autoridade de Deus. Somente quando somos quebrados é que podemos estar em submissão. Então começaremos a aprender o que é a autoridade de Deus. Somente quando um homem encontra a autoridade de Deus é que ele se submete à autoridade representativa estabelecida por Deus. Somente quando o homem encontra a autoridade de Deus que ele vai estar submetido à autoridade representativa estabelecida por Deus. A maior exigência em toda a Bíblia é a submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. Alguns capítulos da Bíblia que nós vamos ler hoje vai nos ensinar alguma coisa. A maior exigência de Deus para o homem não é levar a cruz. Ofertas consagradas a alto sacrifício. Deus ordenou a Saul que aniquilasse os amalequitas e destruísse completamente tudo o que eles tinham. Deus não ordenou a Saul, você já leu isso na Bíblia? Em 1 Samuel 15, do 1 ao 3, abre sua Bíblia. 1 Samuel 1 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 3. De 1 ao 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel quando se opôs
no caminho enquanto este subia do Egito. Vai agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, nada lhe poupes. Matarás homem, mulheres, meninos, criança, de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus usou Samuel para falar com Saul. Saul, você vai lá nos Amalequitas, você vai matar Amaleque por ter afrontado com o povo de Israel. Você não vai deixar nada. Você vai matar homem, mulher, menino, criança, ovelha, gado, boi, tudo você vai fazer, vai matar. Você vai fazer isso, beleza. Mas depois que Saul venceu os Amalequitas, ele poupou Agag, o rei dos Amaleque, e também apreciou os melhores ovelhas e bois e tudo que era bom, e recusou-se a destruí-los, esperando em vez disso oferecê-lo como sacrifício a Deus. Ele fez totalmente diferente do que Deus ordenou para ele fazer. Ele matou alguns soldados, matou meninos, mas deixou o rei vivo e cobiçou as ovelhas, gado e boi que o Fetinho trouxe, com o intuito de falar assim: eu vou oferecer a Deus. Eu vou oferecer a Deus. Aí nós olhamos a palavra do Senhor. No versículo 7 e 9. Então feriu Saul os Amalequitas, desde Abali até Sul, que está ao leste do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, mas a todo o povo destruiu o fio da espada. Saul e o povo, porém, pouparam Agag e o melhor das suas ovelhas, e depois, e os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, mas todas as coisas vil, desprezível, destruíram totalmente. Ele fez, mas Samuel lhe disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Não é verdade? Olha que está lá no Antigo Testamento: obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Sacrifício mencionado aqui é a oferta queimada. Ele nada tem a ver com o pecado, é para satisfação e aceitação de Deus. Isso que ele ia sacrificar as ovelhas e gado, ele queria dizer: eu vou satisfazer Deus, eu vou sacrificar com as ovelhas, os bois aqui, e vou satisfazer Deus. Por isso que Deus fala, com tudo Samuel disse, que o ouvir e obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus não ia. E ele não queria sacrifício dele aqui, porque era um sacrifício que ele estava fazendo de livre e espontânea vontade, falando assim: eu vou agradar a Deus. Como vai agradar a Deus se eu não obedeceu a Deus? Como eu vou agradar a Deus se eu não obedeço a Deus? Se Deus mandou destruir tudo, não ficar com nada. De muitas vezes a gente fala assim: eu vou agradar, eu não obedeço aqui, mas eu vou fazer isso aqui para agradar a Deus. Isso aí não atende o coração de Deus, não. Ô, diga, Beth. Ele queria oferecer uma oferta de satisfação a Deus. Olha que Deus, olha o que eu estou fazendo com o Senhor, oferecendo esses melhor gado, melhor ovelha aqui. Mas a ordem de Deus foi para destruir tudo. No versículo 22 você vai ver aí Samuel dizendo: porém respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Como é que se obedeça? Como é que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiro. Então ele fez lá o errado e achava que estava fazendo certo. Então ele está levando para o outro lado.
Ele está levando uma coisa que não era para ter feito, ele tinha que obedecer. Se Deus falou, destrói tudo, não deixa nada. Aí você, eu vou dar ajudinha a Deus, eu vou fazer desse jeito, eu acho que fica melhor. Deus não precisa da nossa ajuda, não, meu irmão. Aqui está falando, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso subir monte, eu posso descer monte, mas se eu não obedeço, isso não vale nada, porque não está agradando a Deus, nada. Eu posso fazer qualquer coisa, mas se eu não obedeço a palavra de Deus, se eu não obedeço as ordenanças de Deus, para Deus não está surtindo efeito. Você quer ver outra coisa que Deus fez? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 7. Todo mundo conhece essa passagem. Josué 7. Os filhos de Israel, porém, foram infiéis no tocante às coisas condenadas a Acã, filho de Carmi, filho de Zebidim, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. No capítulo 6, no versículo 18, é escrito assim: tão somente guardei-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não tomeis dela coisa alguma, e não façais maldito o acampamento de Israel e o perturbeis. Deus já tinha ordenado Josué, Deus já tinha dado uma vitória. Não, vocês vão rodear 7 vezes, né? Fazer aquilo lá todo. Deus destruiu, ajudou a Josué a destruir a Jericó, que era uma cidade fortificada, uma cidade que ninguém conseguia invadir, e Deus destruiu aquela cidade. Deus abençoou eles, mas aconteceu que Acã fez o quê? Foi lá e pegou as coisas consagradas de Deus, ouro, prata, tudo que ele achou de bom lá, pegou tudo, levou. Aí o que aconteceu? Eles tinham uma cidade para enfrentar. Qual que era? Ai, uma cidade pequena, uma cidade que ninguém dava nada por ela. Falava assim, a cidade de Ai, o povo lá é fraco, é pouco, e nós somos uma multidão. Eles falavam assim, nós vamos lá só com 3.000 homens só, e nós vamos derrotar. O que aconteceu? Eles perderam. E Josué começou a ficar preocupado. Mas o que está acontecendo? O que aconteceu? Aí a Bíblia diz que ele foi orar, mas os anciões, durante da parte todinha da tarde, orando, jogando cinza sobre a terra, sobre a cabeça, falando com Deus. E Deus então fala a Josué que há pecado no meio. Se nós formos ler aqui todinho o versículo, então Josué rasgou suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor, até a tarde. As autoridades de Israel fizeram o mesmo diante, deitaram o pó sobre as suas cabeças, quer dizer, eles ficaram clamando de cedo até a tarde. No versículo 6 do capítulo 7, disse Josué: ah, Senhor Deus, porque fizeste este povo atravessar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Quem dera nos tivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Ó, Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quer dizer, eles correram para a cidade de Ai, mataram os homens lá e voltaram correndo, embora. Vamos pular mais na frente para nós entendermos. E disse o Senhor: levanta-te, porque estás prostrado. Israel pecou,
violou a minha aliança que lhes tinha ordenado, tomaram das coisas condenadas, furtaram e mentiram, até debaixo da sua bagagem a puseram. Deus revelou a Josué: mentiram, pegaram coisas, colocaram debaixo da bagagem dos seus animais e trouxeram para Israel. Olha o que não pegaram a mentira e foi no meio de uma congregação de todo mundo. De muitas vezes as pessoas vencem batalhas grandes, mas perdem uma batalha pequena por causa de quê? Da desobediência. Da desobediência. Por quê? Aí vai perguntar: oh, meu Deus, por quê? O que está acontecendo? É porque não obedeceu a palavra do Senhor. Fizeram coisas que não eram para ser feitas. Fizeram coisas que não eram para ser feitas. Pegaram coisas. Aqui a Bíblia fala claramente: mentiram. Mas foi orar e Deus revelou tudo. Aí se nós pegarmos mais na frente, vai pegar trigo por trigo, vai escolher, vai separar e Deus vai mostrar. E a pessoa aqui não vai confessar o pecado. E vai levar uma das coisas consagradas debaixo da tenda, lá debaixo do tapete. O que aconteceu? Foi morto, foi queimado, foi apedrejado. Foi uma coisa terrível. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Se nós formos contra a palavra de Deus, nós vamos errar grandemente, vamos pecar grandemente e vamos estar fazendo coisa errada. Se Deus falou que não é para pegar, que não é para fazer, que não é, não faça não. Se for fazer, vai dar errado. Não vai dar nada certo. Não vai dar nada certo. Eu vou adiantar essa manhã, porque já é 9:10, tem muita coisa, mas eu vou falar a oração do Senhor no Getsemane. Jesus. Oração do Senhor. Alguns consideram a oração do Senhor no jardim de Getsemane, aonde o Senhor suou, o seu suor caiu como sangue, como sendo um sinal de sua fraqueza na carne e do seu temor no cálice. Está em Lucas 22:44. Mas isso não é verdade. A oração do Getsemane é igual no princípio a registrado em 1 Samuel, capítulo 15, 22. O obedecer é melhor do que sacrificar. A oração do Senhor no Getsemane é a expressão mais elevada da submissão à autoridade de Deus. A submissão do nosso Senhor à autoridade de Deus excede em muito o seu sacrifício sobre a cruz. Ele buscou sinceramente conhecer a vontade de Deus. Ele não disse: eu tomarei a cruz, eu devo beber o cálice. Ele somente ouviu e obedeceu. Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Mateus 26:39. Aqui não se vê a sua própria preferência. A seguir ele disse: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A vontade de Deus é absoluta, mas o cálice, isto é a cruz, não, se não fosse a vontade de Deus. É a vontade de Deus que Jesus se passou. Se nós pegarmos Isaías 53:10, versículo 12, a Bíblia vai dizer aqui: todavia o Senhor agradou morrer. Deus agradou morrer Jesus. Olha o sacrifício de Jesus. Foi uma coisa terrível. Deus agradou morrer. O Senhor Jesus poderia muito bem ter desprezado a cruz, antes do Senhor ter clareza sobre a vontade de Deus. O cálice é a vontade de Deus. Você vai beber esse cálice. De muitas vezes a gente está passando uma prova aí e nós não aceitamos. Nós questionamos a Deus, falando: Deus, o que está acontecendo isso comigo? Deus, por que isso na minha vida? Mas a vontade de Deus para Jesus era que ele bebesse o cálice.
A vontade de Deus era uma das coisas diferentes, mas depois que ele teve clareza, o cálice se tornou-se o cálice que o Pai lhe deu. Este é a vontade, tornaram-se uma só. A vontade é representante de uma autoridade. Portanto, quanto à submissão, vem a partir do conhecimento da vontade de Deus. Essa submissão é uma submissão à autoridade. Senão a oração e disposição para se conhecer a vontade de Deus, como pode existir submissão à autoridade? Então tem que ter oração e disposição para conhecer a vontade de Deus. Oração e disposição. Talvez você achou que bebeu o cálice, né? Talvez tenha um cálice que tem que beber. Não vai passar. Tem uma prova que vai acontecer, tem algo que vai fazer, mas se Deus está permitindo, se é a vontade de Deus, Deus vai cuidar de nós. Aleluia. Deus ele vai estar sustentando a gente. Deus vai estar no controle. Se temos que passar, vamos passar. Se temos que ir em frente, vamos em frente. O que nós não podemos é olhar para trás, porque a Bíblia diz que aquele que olha para trás não é apto de entrar no reino dos céus. A luta que nós passamos aqui tem permissão de Deus na nossa vida. Tem algo de Deus na nossa vida. E nós devemos beber esse cálice. E nós devemos fazer a vontade de Deus. Porque nós vamos ser provados. Nós estamos sendo provados a cada dia. Uma coisa que Jesus, a Bíblia está mostrando para nós estudo que ele podia ter rejeitado a cruz, mas ele não rejeitou a cruz. O que Jesus passou foi algo imaginável que nós não vamos passar. Com certeza não vai. Você não vai ser chicoteado, você não vai ser pregado no madeiro. Mas tem coisa que Deus quer que nós passamos para o nosso crescimento espiritual. Tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida para que a gente cresça espiritualmente. E se nós não conhecermos a palavra de Deus, a autoridade de Deus, a submissão de Deus, quando vier isso na nossa vida, o que vamos fazer? Eu estou cansado, não aguento mais, eu vou desistir de tudo. Eu vou largar tudo. E isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós conseguimos. A vontade de Deus é que nós passamos pelo deserto. Mas se passamos pelo deserto, mas Jesus está passando comigo, com você. Deus é Deus de monte, Deus também é Deus de vale. Aleluia. Ele diz na tua palavra, a promessa dele: estarei convosco até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições. Quem é que não tem aflição no mundo? Jesus não falou para mim, para você, que você não vai ter aflição, não. Você vai ter aflição, eu vou ter aflição. A diferença é que nós conhecemos um Deus que pode nos livrar de todas as coisas. Aleluia. A diferença é esta. Então nós não podemos abaixar a cabeça, nós não podemos falar: meu Deus, por que eu estou fazendo isso vai estar acontecendo isso comigo. Deixa, porque é Deus que está no controle. Nós estamos passando no fogo como ouro para ser aprovado, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos passando na fornalha de Deus. Glória a Jesus. Tem dia que vai ser difícil, mas tem dia que você vai ter a glória de Deus na sua vida. Ele não te deixou só, Ele não te abandonou. Muita gente errando para não conhecer as Escrituras. Olha o que diz, vamos fechar aqui.
Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Paulo está dizendo assim: olha, a mim que outrora fui blasfemo, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Aleluia. Quem de nós aqui que não era perseguidor da igreja de Cristo? Quem de nós aqui já não passou e zombou com a igreja? Quem de nós aqui que não fez isso ignorantemente? Aleluia. Paulo reconheceu aqui, irmão, que ele fez isso ignorantemente, na incredulidade. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, tudo mudou na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos passando pela peneira de Deus. Deus está nos sacudindo, Deus está balançando, mas Deus está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos a certeza que Deus está conosco, porque quando Deus fala com Ananias, vai, porque esse aí para mim é vaso escolhido. Aleluia. Olha quantos vasos escolhidos de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra que Deus falou com Ananias, ele vai ver o quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Foi apedrejado, foi chicoteado, aleluia. Mas ele falou: guardei a carreira e guardei a fé, mas para mim está preparada a coroa da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, essa é a vontade de Deus. Quando nós aprendemos a submissão da autoridade de Deus, de fazer ao que a autoridade de Deus nos manda fazer, nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Porque tudo que você faz dentro vai ser abençoado. Porque você está obedecendo ao Senhor Jesus. Aleluia. Você não está obedecendo ao homem, você está obedecendo a Deus, você está obedecendo a ordenança que Deus deixou na terra, mas você está obedecendo a Deus. Aleluia. No dia que eu aprendi isso, no dia que eu estava em casa, mexendo algumas coisas, e eu vi essa postura, como eu estudava ela, a autoridade e submissão de Deus. No dia que nós aprendemos a ser submissos, a cada dia nós vamos ser abençoados. Porque quando eu falei dele, Satanás não tem medo da sua oração, da pregação, não. Mas se você é fiel a Deus e submisso a Ele, prende Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.